Imagina que você correu o dia inteiro, que você deu o seu melhor e que mesmo assim o chão sumiu. A vitória virou pó e você não entende como isso acontece. Pois é, isso aconteceu com um dos homens mais corajosos que já existiram. Vamos abrir o grande livro e conhecer a noite mais longa de Elias. O nome dele era Elias, e antes de te contar sobre a noite, você precisa saber quem ele era. Elias era profeta. Isso significa que ele ouvia a voz de Deus e tinha coragem de repeti-la, mesmo quando ninguém queria ouvir, mesmo quando era perigoso falar. Ele andava pelo mundo dizendo coisas difíceis e não tinha medo de ficar sozinho por isso. No tempo de Elias, quem governava era o rei Acabe, um rei acostumado a ter tudo o que queria, e ao lado dele a rainha Jezabel, que era ainda mais perigosa do que o rei. Os dois tinham decidido que Deus não merecia a atenção, que outros deuses eram melhores. E no palácio deles havia estátuas de pedra que o povo adorava, mas que não respondiam a ninguém. Elias foi lá do mesmo jeito, sem exército, sem escolta, sozinho, no Monte Carmelo, diante de 450 profetas do falso deus Baal. Imagine essa cena, você de um lado, 450 do outro, todo Israel assistindo. Elias ficou completamente parado, em pé, e orou, quieto, enquanto os outros gritavam. O fogo desceu do céu de verdade, um fogo que ninguém esperava e ninguém conseguia explicar. Consumiu a pedra, a madeira, a água, tudo, numa fração de segundo. O povo caiu de joelhos, 450 ficaram em silêncio. Elias ficou de pé no meio de tudo aquilo, com o vento do monte no rosto, sentindo que o céu ouviu. Quando a rainha Jezabel soube do que aconteceu no Monte Carmelo, ela mandou uma mensagem. A mensagem era curta, direta, cheia de ódio. Ela dizia: amanhã a essa hora você vai estar morto. Só isso. Elias enfrentou 450 sem piscar, mas essa mensagem de uma só pessoa quebrou algo nele. Ele fugiu. Não foi covarde, não. Foi humano. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Elias saiu correndo porque ele era feito de carne e osso igual você. Porque a vitória não apaga o cansaço que se acumulou por anos. Ele entrou pelo deserto sozinho, longe de tudo, longe de todos, longe de si mesmo. O deserto tinha aquele cheiro de areia quente e de nada, sem sombra, sem água, sem voz. Elias andou o dia inteiro, os pés doíam, a garganta ardia de sede e de silêncio. Quando ele finalmente parou, foi debaixo de uma árvore pequena, uma giesta, a única coisa disponível. E ele se deitou no chão seco ali, no meio do nada, com o peso de tudo sobre o peito. E então Elias disse uma coisa para Deus que talvez você nunca tenha ouvido numa história assim. Ele disse: chega, eu já tive o suficiente, tira a minha vida, não aguento mais. Um homem de fé profunda, deitado no chão do deserto, pedindo para Deus acabar com tudo. Esse é Elias. Esse é o ser humano que havia dentro do profeta. E Deus ouviu cada palavra. Mas Deus não respondeu com raiva, não veio com trovão, não mandou um sermão. Sabe o que Deus fez? Deixou Elias dormir, porque às vezes o que uma pessoa esgotada mais precisa não é de uma lição, é de descanso. Elias fechou os olhos debaixo daquela árvore pequena, no meio do deserto enorme, e dormiu. Mas alguém chegou enquanto ele dormia, sem barulho, sem luz que ofuscasse. Um toque. Só um toque suave no ombro de Elias, como alguém que acorda uma criança com cuidado, sem pressa, sem susto. E a voz que veio junto com o toque disse apenas: levanta e come. Elias abriu os olhos, e do lado da sua cabeça, no chão quente do deserto, havia pão, pão fresco, quentinho, com aquele cheiro que enche a garganta de saliva. E do lado do pão, uma jarra de água fria, no deserto,
Não havia nenhuma explicação natural para aquilo. Tinha só a bondade de um Deus que sabia que ele estava com fome. Elias comeu, bebeu, sentiu o calor do pão descendo pelo peito e voltou a dormir, porque uma refeição não cura o esgotamento de uma vida inteira de luta. E Deus sabia disso. Deus não tinha pressa. Elias dormiu de novo, com a barriga cheia e o deserto silencioso ao redor, guardado. E o anjo voltou, pela segunda vez. O mesmo toque suave no ombro. Mas desta vez as palavras foram diferentes. O anjo disse: "Levanta e come, porque o caminho é longo demais para as tuas forças." Deus não estava com pressa, mas sabia que havia um caminho e que Elias ia precisar de força emprestada. Elias comeu de novo, se levantou devagar e começou a caminhar. 40 dias e 40 noites, pelo deserto, pelo frio da madrugada, pelo calor do meio-dia. 40 dias é tempo demais para pensar, para ter medo de novo, para lembrar de tudo. Mas o pão do anjo sustentou cada um desses dias. A força não era dele, era emprestada, e foi suficiente. Ele chegou ao Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés tinha encontrado Deus na sarça ardente. Um monte carregado de história, de silêncio e de presença. Elias encontrou uma caverna e entrou. Deitou no chão frio de pedra e ficou ali, sem plano, sem próximo passo, só um homem dentro de uma montanha esperando. E então Deus perguntou, só uma pergunta, simples, direta, sem julgamento. Deus disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Não era uma acusação, era um convite para falar, para colocar para fora tudo o que estava guardado. Porque Deus já sabia a resposta, mas queria que Elias dissesse, em voz alta, para si mesmo. E Elias falou tudo. Disse que tinha sido fiel, disse que o povo tinha abandonado a aliança, disse que era o único que sobrou, o único, e que estavam querendo matar ele. Você já sentiu isso? Que é só você tentando fazer o certo e que ninguém mais se importa? Elias sentiu e disse para Deus. E Deus ficou lá, ouvindo até a última palavra. Então Deus mandou Elias sair da caverna. E vieram coisas grandes. Um vento tão forte que rasgou as pedras da montanha. Depois a terra tremeu. Depois o fogo varreu o monte inteiro. Tudo enorme, tudo poderoso, tudo do tipo que você esperaria que fosse Deus, mas não era. Depois do fogo, depois do terremoto, depois do vento que rasgou pedras, veio o silêncio. Um silêncio diferente. Não o silêncio vazio do deserto. Esse era cheio, como se o próprio monte tivesse segurando a respiração para não perturbar o que estava chegando. E nesse silêncio cheio e cuidadoso havia uma voz, suave, pequena, que chegava bem perto do ouvido. Elias cobriu o rosto com o manto, não de medo, de reverência. Saiu da caverna devagar e ficou de pé na entrada da montanha. A voz suave perguntou de novo: "O que você está fazendo aqui, Elias?" A mesma pergunta, porque Deus tem paciência para perguntar 2 vezes, para escutar 2 vezes. E então Deus disse para Elias: "Você não está sozinho. 7.000 pessoas ainda não dobraram o joelho para o falso Deus. 7.000. Elias achava que era o único, mas havia 7.000 que ele não conseguia ver de dentro da caverna. Às vezes, o que parece solidão total é só um ponto de vista muito limitado. E Deus deu a Elias uma nova tarefa, um novo começo. Isso é importante. Deus não aposentou Elias por ter fugido, não o colocou de castigo por ter desistido. Só disse: "Levanta, tem trabalho pela frente, tem gente esperando por você."
O esgotamento não era o fim da história de Elias, era só o meio. E tem um meio na sua história também. Você já teve um dia assim? Um dia em que você deu o seu melhor e mesmo assim veio a ameaça? Uma prova difícil, uma briga com um amigo, uma situação que pareceu maior do que você? Um dia em que você queria sumir, fechar a porta e não sair mais? Elias teve esse dia, e Deus não o abandonou nesse dia, nem te abandona no seu. A mesma mão que tocou o ombro de Elias no deserto está aqui, agora, nesse quarto. Deus não espera você estar com força para aparecer. Ele aparece quando você está sem nenhuma. Ele cuida antes de pedir. Ele descansa antes de exigir. E amanhã, com o pão que Ele vai colocar do seu lado, você vai se levantar. Fecha os olhos agora. Você não precisa resolver nada esta noite. Não precisa ser forte. Só precisa deixar a mão de Deus tocar o seu ombro do mesmo jeito que tocou o de Elias. Boa noite. Deus está acordado.